Estou aqui na TV Relacionamento com o nosso amigo Kendi. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Oswaldo Tadeu dos Santos, sou advogado, especialista na área trabalhista e nas horas vagas tocando pandeiro e também cantando nos saraus aí que a gente é convidado. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um profissional do mais alto gabarito, aquele que tem uma visão estratégica, principalmente a área jurídica, a área financeira, e cidades, municípios, estados, né? E temos um bate-papo aí formidável com Kleber Cabral. Kleber, muito obrigado, tá? Tudo bem, gratidão aí por você ter vindo aqui nos brindar aí com seus conhecimentos. A honra é minha, eu que agradeço. Kleber, conta para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu nasci em São Caetano do Sul, aqui no ABC, aqui de São Paulo. No Brasil. Eu moro em DH, né? Moro em DH, é verdade. A minha família, por parte de mãe, é lá de São Caetano. Meu bisavô português foi um dos fundadores, o primeiro português a chegar na cidade. Que bacana. Tinha um sítio ali onde hoje é o centro da cidade, perto da estação de trem. Como evoluíram as coisas, né? Ali São Caetano era uma vila que tinha plantação de uva, né? No final do século XIX, né? Nossa. E se tornou uma cidade realmente exemplar. O espírito do teu avô, quando sobrevoa e olha lá, fica com orgulho, né? O local realmente próspero. Depois, ao me casar, vim morar em São Paulo, né? Moro na capital de São Paulo. Eu sou auditor fiscal há 25 anos. Me formei primeiro em engenharia, sou politécnico. Que bacana! Mecatrônica. E depois entrei na Receita e já auditor fiscal, fiz o curso de Direito no Largo São Francisco. Até pela necessidade mesmo do dia a dia de ter conhecimentos jurídicos para a nossa atividade tributária. Perfeito. E nos últimos 6 anos eu presidi as nossas duas principais entidades de classe, a associação e o nosso sindicato, que chama Unafisco e Sindifisco Nacional. Então me envolvi já há muitos anos nessa questão de cuidar do direito dos outros, né? Perfeito. Buscar unir esforços para defender os direitos, no caso da minha categoria. Perfeito. E aí eu fiquei os últimos 3 anos, 19, 20 e 21, fiquei em Brasília, porque a sede do nosso sindicato é lá, e convivendo muito com essa confusão que é a nossa política, né? Que é o nosso Congresso Nacional. É verdade. E aí isso chamou muito a minha atenção, porque de fato eu acho que o grande gargalo do Brasil é a política. O Brasil é um país de grandes potencialidades, com um povo plural, né? com muitas mazelas ainda, muitas dificuldades, muitas desigualdades, mas o país não avança por causa da política, né? E por causa do velho toma lá da cá da política. Acho que é isso que o brasileiro não aguenta mais. E você, então, teve uma visão estratégica das cidades e tudo mais. Sim. A parte como auditor, você já sabia bastante sobre os tributos, essas coisas assim, né? De onde os impostos e tal, mas quando você entrou em Brasília mesmo, que aí é o mundo real ali, a tua ideia assim, de país ampliou bastante. É verdade. O que acontece? Nós, como auditores, você está vinculado à lei, você tem que aplicar a lei. Você pode achar ela injusta, imoral, mas você tem que aplicar. E a gente vê que o nosso sistema tributário, o Kendi, ele é muito perverso, porque na verdade ele cobra mais imposto de quem pode menos. É verdade, é verdade. É uma pirâmide invertida, né? Então não tem jeito. Eu pensei, eu preciso passar para o lado de quem está elaborando essas leis, além de injustas. É tudo muito complicado para quem trabalha, para quem gera emprego. Então você tem no Brasil União, Estados e Municípios, os 3 legislando, quer dizer, um cipoal de normas tributárias que não se conversam, que mudam ao longo do tempo, e tornam a vida do empreendedor e do trabalhador um inferno tributário mesmo, né? E por outro lado você tem uma parte da população, dos muito ricos, que estão sendo poupados, que pagam muito menos imposto no Brasil do que pagariam se estivesse nos países da OCDE, nos Estados Unidos, né? Aqui você tem os tributos estão invisíveis em tudo que você compra, né? Na conta de luz, na conta da gasolina. Agora a gente viu, baixando os impostos, quanto que a gasolina realmente reduziu. É verdade. Isso se repete em tudo que você compra, no mercado, em tudo que
produtos e serviços têm ali o imposto invisível. Isso faz com que as famílias de baixa renda, a classe média, seja mais penalizada, porque é quem acaba gastando praticamente tudo, toda a sua renda, no consumo. Nos outros países não, a tributação sobre o consumo ela tende a ser menor e você tributa mais patrimônio e renda. Então o Brasil está realmente na contramão do que a gente deseja para um país que tenha uma economia pujante, que gere emprego, né, que possa trazer mais prosperidade para as nossas famílias. Ok, ó, e um país maravilhoso, né, que tem tudo, quer dizer, se em qualquer lugar se planta, né, não deveria ter tanta desigualdade. Sim. E não deveria ter gente passando fome. Uma ideia que eu defendo aqui para São Paulo, e já existe um projeto, aliás, uma lei já, que começou nesse ano de 2022 no Rio Grande do Sul, que chama Devolve ICMS. Então é você devolver o ICMS, que o ICMS é o maior desses tributos invisíveis, tem lá IPI, ISS, ICMS, PIS/COFINS, mas o maior deles é o ICMS, e que é um imposto estadual. Então devolver o ICMS para as famílias de baixa renda. Perfeito. Isso traria um pouco mais de justiça fiscal, né, para a população e também faria com que um valor importante circula, né? O dinheiro circula. Sim, exatamente, ele retorna para o bolso, quem está na ponta, aquilo vai gerar. Ele vai gastar e aquilo vai se rodar. Então esse é um projeto que já é uma lei que já existe no Rio Grande do Sul e que eu me inspiro para propor isso na Assembleia Legislativa. Tá, sem dúvida, não, isso daí realmente vai apoiar muito aí, vai ser muito benéfico principalmente para quem precisa mais. Sem dúvida. Bacana. Não, e eu vejo, você está preparadíssimo aí para a função, porque você tem uma visão de gestão pública muito apurada, né? Isso é bastante importante. Né? Porque, e também não adianta arrecadar os impostos suados, né, dos contribuintes, se na outra ponta você tiver desvio, se você tiver má gestão, tiver corrupção. Verdade. Então eu sempre bato nessas duas teclas. Nós precisamos ter uma tributação que seja mais simples para quem trabalha, para quem gera emprego, para a gente ter uma economia forte, pujante. Sim. E esse dinheiro suado dos impostos, ele tem que ser sagrado, tem que ser tratado realmente com muito critério na hora de gastar. E é um papel do legislativo fiscalizar os gastos públicos. Muitas vezes o parlamentar não sabe fazer. Então essa minha expertise na fiscalização, eu quero colocar à disposição da sociedade, da população, para que a gente fiscalize esses gastos públicos. Legal. Para que esse dinheiro suado não seja desperdiçado em má gestão e em corrupção. Sim. Infelizmente a corrupção é uma mazela que assola o nosso país. Nós temos aí leis muito lenientes, né? Muito complacentes com o crime de corrupção. Temos aí problemas graves no STF, no STJ, com posições muito frouxas. Né? Sim. E aquela ratoeira frouxa, o rato escapa. Né? É verdade. Então nós precisamos apertar essas leis e precisamos ter realmente as instituições que atuam nisso, Receita Federal, as polícias, COAF, Ministério Público, fortalecidas. Eu sempre defendo que o serviço público de qualidade, ele não está na cesta de problemas. Às vezes você vê discurso de governos aí, de políticos, que colocam o servidor público na cesta de problemas. Não, nós estamos na cesta de soluções. Exatamente. Você vê na pandemia a importância que teve, né, o próprio SUS, desenvolvimento de vacina, toda a área de saúde mostrou para o Brasil, né, a importância da gente ter um serviço público, né, que deveria ser muito mais valorizado. Né? Exato. Então eu defendo muito isso, eu acho que o serviço público tem lá seus problemas que precisam ser enfrentados, principalmente no legislativo, também no judiciário, tem regalias absurdas, mas o servidor público em geral é alguém vocacionado, que quer fazer o bem para a população e ele tem que ser estimulado e valorizado. Perfeito. E para essas eleições aí, você tem falado assim, aquelas pessoas, os políticos que já estão lá há muitos anos lá, e no máximo, sei lá, colocam nome de rua e tudo mais, já não pode ser mais eleitos. Tem que pegar pessoal novo, renovação, né, que tenha vontade de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa mesmo, né, tal. E você como deputado estadual com essa visão toda, né, porque pode ter uma plataforma tecnológica que o contribuinte possa ver lá os impostos lá,
do ICMS, todas as coisas, dando mais transparência. Transparência. Essa é uma palavra importantíssima. Isso. Na verdade, assim, Kendi, a relação do fisco com o contribuinte, ela é toda errada. O fisco vê o contribuinte sempre com desconfiança. O contribuinte é culpado até que ele prove o contrário. Sim. E o contribuinte também vê o fisco com desconfiança. Então, essa relação ela tem que ser mudada completamente e não é fácil. Porque tem uma questão também cultural dentro dos órgãos de fiscalização. Né? E isso não muda apenas com legislação. Okay. Mas eu enfrento muito isso. Nós precisamos de um fisco que seja transparente, que seja republicano, que seja previsível, não dá para ficar mudando as normas toda hora, todas as horas. Perfeito. E que privilegie o contribuinte, que seja cooperativo. Hoje a gente não consegue, no fisco, separar o joio do trigo. E muitas vezes, aquele que sonega ou é inadimplente, ele tem benefícios. Né? Ele tem parcelamento, ele tem desconto. E aí eu uso muito a parábola do condomínio. Se você está no seu condomínio, né? Aí você tem o seu vizinho que não está pagando. Mas você vê, ele está 1 ano sem pagar o condomínio. Mas você está vendo que ele trocou de carro, Exato. que ele está viajando para o exterior, Sim. que ele está nas redes sociais lá postando um monte de passeio caro. Você fala, pô, alguma coisa está errada, porque o que ele não está pagando está sobrando para mim. Exatamente. Aí você espera o quê? Que o seu síndico seja rigoroso com ele, vai lá, cobra, né, como é que está. E não que ele vá dar desconto, que ele vai dar parcelamento. Exatamente, E o nosso Congresso Nacional, há muitos anos, a Assembleia Legislativa de São Paulo também, tem feito isso, tem premiado aquele que não paga, e isso acaba induzindo o contribuinte que quer cumprir suas regras a não fazer, porque ele sofre uma concorrência desleal com aqueles que não pagam seus impostos. Então isso é um desafio muito grande, mas que eu me proponho, né, a ser aí um agente de transformação nessa forma de fazer política, fora do toma lá da cá, aplicando aí princípios cristãos, da ética na política, para que a gente possa fazer a diferença. Perfeito. E é importante a tua visão que você falou aí de as cidades, cada um tem um imposto e aquilo traz uma confusão e falta de controle também. Sem dúvida. Né? Então, o máximo que puder equalizar, E simplificar. E usar a tecnologia, né, para isso também, isso é bacana. Mas você quer falar mais alguma coisa aí da tua plataforma? Olha, tem um tema que eu gosto muito, já defendo e quero ter oportunidade de colocar em prática, que são alguns fomentos tributários para a entidade assistencial. Hoje já existe previsão na lei de entidades assistenciais que cuidam de criança e adolescente e de proteção a idosos, deles cumprirem os requisitos da lei e poderem captar recurso da chamada doação incentivada do imposto de renda. A doação incentivada porque empresas e pessoas físicas podem destinar uma parte do imposto que ela pagaria para aquela entidade. Então ela não põe dinheiro no bolso, doação incentivada. Então isso já existe, só que a legislação é complicada, né? Ela abrange só o âmbito federal, poderia abranger os impostos Exato. estaduais. E a forma como ela é explicada, o pessoal não entende. Não consegue usar, é muito complicado. A grande maioria das entidades, aqui em São Paulo, capital, para você ter ideia, tem 150 projetos só podendo captar recursos do Conselho Municipal de Criança e Adolescente. É porque é complicado, então precisa descomplicar. E aí eu quero o diretor financeiro das empresas tem que entender certinho, assim, é isso, então, e tem que ser fácil também. Né? Hoje é muito complicado, então precisa simplificar isso. E aí eu quero criar 2 setores para também poder receber esse tipo de doação incentivada, que é morador de rua e dependente químico, que eu acho que é uma das maiores mazelas sociais da nossa atualidade, com as cracolândias se espalhando em todas as cidades. Hoje, e eles não têm, não são nem criança nem adolescente, muitas vezes não é idoso. Então eles não conseguem ter, as entidades assistenciais que cuidam dessa população não conseguem captar recursos. E também entidades que cuidam de deficiência intelectual, também não conseguem. E são cuidados que são como se fossem crianças. Né? Eu visito entidades assistenciais que cuidam de pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, que demandam cuidado de criança, mas eles não estão catalogados e não podem captar esses recursos. Então essas 2 novas áreas, morador de rua, dependente químico e deficientes, eu gostaria de criar essas previsões para incentivar. Ele gera muito emprego para assistente social e vários profissionais da área de saúde. E desenvolve a cidadania fiscal, quer dizer, a pessoa consegue pegar uma parte do seu imposto, que às vezes ela vê que é invisível, e tantas vezes mal aplicado, ele vai lá e aplica. Perfeito. Isso é muito importante para desenvolver a cidadania fiscal das pessoas.
que isso cria uma energia positiva que é vista, ela é percebida e faz bem para todos. Perfeito. Obrigado. Tá ótimo. Ô Kleber, sempre que você puder, tá? Venha nos brindar aí com você, mesmo depois da posse, né? Será sempre bem-vindo aqui. Maravilha. No Gestão Executiva. Tá? Ainda estamos candidatos, mas com muita fé em Deus. Obrigado. Tá. Você quer deixar aí algum ponto de contato? Claro. Sociais? As redes sociais, @KLE Cabral, Cle Cabral, ou então @juntos com Kleber Cabral. Perfeito. Maravilha. Tá ótimo. Obrigado. Internautas, os agradecimentos então a este talentoso, né, e também cheio de energia, né, o profissional de primeira linha, Kleber Cabral. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.